Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Sou o Pedro Coelho e gostaria de tratar com vocês sobre uma importantíssima decisão veiculada no último informativo 657 do STJ Superior Tribunal de Justiça. Conforme a próprio título da postagem nossa desse vídeo já indica expressamente, trata-se da mais importante, ao menos na minha visão, decisão veiculada no referido informativo dentre as várias matérias e também das várias que versam direto ou indiretamente sobre a seara criminal. Estou falando especificamente da decisão veiculada na sexta turma da Corte Superior do STJ, na ordem de habeas corpus 495-148, oriundo lá do Distrito Federal, HC 495-148 do DF. E o que é que está por trás dessa decisão? O que é que está por trás da discussão que é de fato relevante? E muito relevante, presta atenção, para cair na sua prova, seja na primeira fase, seja na segunda fase ou mesmo em eventuais provas orais. Presta atenção no seguinte, o que o STJ, através da sexta turma, analisou é se seria ou não possível, viável, a utilização, a impetração de habeas corpus posteriormente à assunção de uma transação penal. Basicamente é o seguinte, a gente sabe que a Lei dos Juizados Especiais autoriza para as infrações de menor potencial ofensivo o Instituto da Transação Penal. O Instituto da Transação Penal ocorre numa fase pré-processual, ou seja, antes de ofertar a denúncia ou a queixa-crime, o titular da ação penal pode, em se tratando de infração menor potencial ofensivo e preenchidos alguns requisitos estampados lá na Lei 90/99 de 95, propor um acordo à parte adversa, ao suspeito, ao potencial ou provável autor do delito da infração de menor potencial ofensivo. Olha, se você aceitar cumprir esse acordo envolvendo o cumprimento de algo, de alguma circunstância, de uma pena restritiva de direito, ou situação equivalente à pena restritiva de direito, ou pagamento de multa, você cumprindo tudo certinho durante o período fixado, que é o período de prova, o que é que vai acontecer? Vai haver a extinção da punibilidade. Então, firmado esse acordo, na constância desse acordo, é possível que aquele réu que foi beneficiado, vamos colocar assim, pelo acordo, venha a apresentar um habeas corpus, e aí você deve se perguntar, ora Pedro, mas por que raios esse cara, esse beneficiado, utilizaria o habeas corpus em face dessa persecução penal? Vamos imaginar a seguinte situação, eu cometi uma infração de menor potencial ofensivo, mas não quero de forma alguma responder a um processo penal. Contudo, eu tenho convicção de que a pretensão do Ministério Público é carente de justa causa. Então, para evitar responder a um processo, eu aceito o acordo de transação penal e venho cumprindo. Só que eu estou indignado e falo com o meu advogado ou defensor, olha, eles não tem justa causa para mover essa ação. Então, vamos entrar com o habeas corpus, demonstrando que não há justa causa nessa situação para trancar a persecução penal. E se a gente tiver êxito, claro, o acordo vai restar rescindido e inválido. Enquanto eu não tenho essa posição no meu HC, eu vou cumprindo o acordo. E o STJ disse, ou analisou, isso é possível? De acordo com a maioria da sexta turma, isso não é possível. E qual foi o entendimento prevalecente lá no STJ? Olha, a transação penal é um instituto despenalizador delineado na Lei 90/99, cujo intuito fundamental
é justamente impedir a persecução penal em judício, ou seja, a persecução penal na fase judicial. Porque vamos lembrar aqui, a persecução penal, ela é bifásica, ela tem a fase administrativa ou investigatória, que ocorre justamente durante a própria investigação, onde são colhidos elementos de informação, e a fase judicial inaugurada pela peça acusatória, queixa-crime ou denúncia. Nesse caso, pessoal, a ideia que prevaleceu lá no STJ é que, olha, a transação penal ela tem finalidade efetivamente de impedir essa segunda fase da persecução. Ela é pré-processual. Então, firmado um acordo que tem, dentre os seus principais intentos e objetivos, evitar o início da fase da persecução penal judicial, não faria sentido legitimar, viabilizar a utilização de uma ação penal autônoma, que é o habeas corpus, com o intuito de discutir pressupostos processuais, condições da ação, dentre elas a justa causa, que estariam vinculadas à fase judicial, cujo, repito, intento da transação penal é impedir o seu início, evitar o seu início. Esse foi o entendimento que prevaleceu. É essa a conclusão que eu quero que você guarde do lado esquerdo do peito e na sua cabecinha e no seu material para colocar como majoritária e em provas objetivas assinalar como correta. Mas eu quero que você anote aí uma grande observação. Não confunda essa possibilidade ou essa impossibilidade com a suspensão condicional do processo. No pedido, a defesa tinha solicitado para fazer uma aplicação analógica ao raciocínio consolidado no STF, no STJ, em relação à suspensão condicional do processo. Na suspensão condicional do processo, tanto o STF como o STJ não enxergam qualquer problema na seguinte situação: você aceita o acordo de suspensão condicional do processo, mas enquanto pendente o cumprimento desse acordo, não há nenhum problema, não há nenhum óbice, não há nenhuma evidência de comportamento contraditório em você pleitear via o habeas corpus um eventual trancamento desse processo. Mas o STJ afastou essa possibilidade de analogia justamente com o momento da suspensão condicional do processo. Se a transação penal ela é feita no momento pré-processual, ou seja, antes da oferta da denúncia, a suspensão condicional do processo é diferente. Primeiro você apresenta a denúncia e submete à apreciação da parte adversa e posteriormente à homologação do juiz um acordo de suspensão condicional do processo. Ou seja, já instauramos a fase da persecução penal em judício, ou seja, judicial. Beleza? Então, com base nesse raciocínio, eu quero que você anote, de acordo com o entendimento prevalecente na doutrina e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a transação penal impede a utilização posterior de habeas corpus para discutir questões como justa causa, pressupostos processuais, condições da ação, justamente porque o seu objetivo é impedir e evitar o início da persecução penal na fase judicial ou processual, diferentemente da suspensão condicional do processo. Agora, isso eu quero que você entenda. Agora, para fases mais avançadas, para provas orais ou provas dissertativas ou mesmo provas práticas, eu quero que você acrescente aí mais um conhecimento. Essa é a posição interessante para sustentar, por exemplo, em provas de defensoria, mas é importante conhecer e mencioná-la sempre que possível em provas dissertativas e orais, ainda que você destaque o posicionamento majoritário que eu acabei de indicar, que a transação penal impediria o HC, diferentemente da suspensão condicional do processo. Por que eu estou falando isso? Porque o importante ministro, ele trouxe, da sexta turma, ele trouxe uma divergência interessante. Então, para o ministro Nefi Cordeiro,
não faz sentido impedir a utilização de habeas corpus nessas situações. E o ministro, na sua sustentação, ele traz um entendimento bem legal e uma situação bem interessante. Vamos imaginar que o fato evidentemente não seja qualificado como criminoso. Isso está muito claro. Mas ainda assim, por qualquer motivo que seja, o Ministério Público não concorda com isso, ele oferta a transação penal, a parte adversa insegura com a incerteza de responder a um processo meio que tendenciosamente conduzida para fazer o quê? Para aceitar o acordo, mas depois do acordo homologado, ainda assim, cara, mas isso não é um crime, tá muito clara a atipicidade da conduta. Basta a gente pensar aí em algo insignificante, por exemplo. Seria irrazoável impedir que esse agente, que essa pessoa não pudesse se valer dos auspícios do Poder Judiciário através do habeas corpus para questionar essa atipicidade e, naturalmente, por consequência, a legitimidade do acordo de transação penal. É um entendimento muito interessante que, diferentemente daquele que prevaleceu no âmbito da sexta turma, e reconheçamos que prevalece no âmbito doutrinário, vale aqui a possibilidade de aplicação analógica com a mesma situação ou com a mesma solução vislumbrada para a suspensão condicional do processo. Beleza? Mas sempre importante anotar para espancar qualquer dúvida. O entendimento que prevalece é para a suspensão condicional do processo sem nenhum problema. Eu posso enfrentar posteriormente e buscar o trancamento daquele processo através da via impugnativa do habeas corpus. Já em relação à transação penal, a resposta é negativa. E por quê? Porque o seu objetivo fundamental é impedir, conforme registrou o próprio STJ, a inauguração, a efetivação da fase da persecução penal no âmbito processual, no âmbito judicial. Pessoal, espero que tenham gostado. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, dá um like aí, gostei no vídeo e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração e fiquem com o Papai do Céu. Até a próxima. Valeu!